Quando fazemos a análise das músicas, o Traktor analisa também o BPM e o Beat Grid. Mas em algumas músicas não fica perfeito. E temos também aquelas músicas que temos uma variação de BPM no meio dela. No caso, entra um black, ou então cai o BPM, entra alguma coisa diferente no BPM diferente na música. E nesses casos temos que ajustar o Beat Grid manualmente. E é isso que iremos aprender agora. No caso aqui temos dois exemplos de música. Nesse primeiro exemplo temos uma música que ela não tem nenhuma queda de BPM no meio, quer dizer, ela é inteira num BPM só. Mas quando essa música foi analisada, o que aconteceu? Na hora de analisar o Beat Grid, o Traktor marcou pontos errados. Isso acontece com uma certa frequência, por isso que é bom sempre dar uma olhada depois que você fez a análise. Dá uma olhada nas músicas que você vai tocar e ver se o Beat Grid realmente está certinho. Se o Beat Grid estiver um pouco errado, isso vai alterar na hora que você for sincronizar as músicas para fazer a mixagem. Corre o risco da música não estar sincronizada perfeitamente, saindo um pouquinho fora da batida da outra música. E como arrumamos isso? Embaixo do Active tem essa flechinha, onde temos aqui Move, Kill e Grid. Como a gente está vendo o Grid agora, a gente vai em Grid. Cliquei aqui. Aqui do lado, se você encostar o cursor do mouse logo ao lado do pitch, vão aparecer essas teclas de mais e menos, onde você deixa o seu gráfico maior e menor. Então, para ajustar o grid, o ideal é deixar ela no máximo que você conseguir abrir ela aqui, o mais, tá? Então, se a gente for ver, esse ponto 1 aqui é o ponto da primeira batida, o primeiro kick da música aqui. E se a gente prestar bem atenção, o risquinho branco não está no começo dele. Então quer dizer que na hora que o Traktor analisou a música, ele colocou esse ponto errado. Então o primeiro passo é corrigir isso aí. A gente vai ter que corrigir esse ponto. A gente vai apagar o ponto do grid aqui. Então a gente tem essa lixeirinha aqui do lado, tá? Onde a gente vai clicar aqui e vai sumir o ponto ali. Esse risco vermelho aqui é o que utilizaremos para marcar aqui o primeiro ponto da música. Então a gente vai arrastar o gráfico da música bem o comecinho do kick em cima desse ponto vermelho, ok? Daí o que a gente vai fazer? A gente vai apertar esse botãozinho aqui do lado do lixinho, ele que vai marcar o primeiro ponto de grid da música. Provavelmente nessa música que seja o único ponto, porque essa música não tem nenhuma variação de BPM. Então vamos lá, a gente aperta aqui, marcou. Então se a gente puxar, a gente vai ver que o ponto de grid agora, o risquinho dele branquinho, ele está bem em cima do primeiro kick aqui, do começo do kick, é assim que tem que estar. E esse pontinho branco, o que acontece? Ele vai ter que estar a música toda em cima do começo dos kicks. Então se eu colocar um pouquinho mais para frente, aqui ó, a gente vê que não está certo ainda, porque eu acertei a primeira batida lá, mas aqui ele está fora, ele está em cima, tá quase no meio do comecinho do kick aqui, e não é isso que a gente quer. A gente quer ele aqui, no começo do kick. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar essas flechinhas aqui de baixo, porque essas de cima, elas mexem no grid inteiro, só trocam ele de lugar. Então se a gente mexer nelas, a gente vai desmarcar o ponto que a gente marcou no começo da música. Então nessas de baixo, eu vou ajustar somente o ponto que eu estou mexendo. Como o risquinho ele está adiantado, ele está à frente do que era para estar. Ele tinha que estar na verdade aqui, no comecinho do kick. Eu vou nessas flechinhas de baixo aqui, ó, e vou ajustar ele no comecinho do kick. Fazendo isso, ele vai continuar correto a música toda. Terminei de ajustar o grid, dou uma olhada no geral aqui e vemos que todo o risquinho branco está bem no começo de cada kick.
Terminando esse trabalho, a gente vem no cadeado aqui e tranca. A partir do momento que a gente faz isso, fica impossível de alguém pegar e mexer no seu grid, ou você mesmo por um acidente mexer no grid na hora que não deve mexer. Neste exemplo então, mexemos numa música que ela tem o BPM igual à música toda. Se dermos o play aqui, veremos que os risquinhos brancos estão passando bem em cima de cada kick, do começo do kick, tá? E assim tem que ser em todas as músicas. Para você ter uma precisão incrível na sua mixagem, é essencial que você marque e ajuste os grids das músicas. No exemplo que eu coloquei aqui no deck direito, é uma música que ela tem uma variação de BPM no meio dela. Então é uma música que ela começa com 128 BPMs. E se eu colocar aqui na queda dela, veremos que ela tem uma queda de BPM no meio. Nossa, e aí, como é que eu vou ajeitar esse grid aí? Então vamos lá. Vamos começar aqui do zero. Igual a outra música, a gente tem que ver o primeiro ponto que já está errado. Então vamos marcar ele corretamente aqui. Coloquei em cima do vermelhinho, apaguei o ponto que estava marcado, bem no começo do primeiro kick, aqui em grid. Vou marcar aqui ponto 1, certo? Vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Dei mais uma ajustadinha aqui para ele chegar bem no comecinho do kick. Um pouquinho mais para frente, tá tudo certo. Mas e aí? Quando a música cair o BPM, o que vai acontecer? É óbvio, o grid vai sair fora, porque ele está acompanhando uma música de 128 BPMs. No caso aqui 128.04. Nesse ponto onde a música cai, com certeza você não vai mixar outra música em cima. Senão vai sair tudo fora, porque deve ter caído lá para uns 100 BPM. Se você entrar com outra música de 128 em cima aí, vai embananar tudo. O que a gente precisa ver aqui? A hora que volta para o BPM que começou a música, o BPM da introdução aqui, 128. Vamos colocar aqui no finalzinho dessa queda de BPM para ver onde entra. Aí, então tá aqui, ó, o comecinho dela, comecinho do kick, tá? Você pode ver que eu costumo deixar o gráfico usando espectro, porque fica mais fácil pelas cores você saber certinho onde tá o começo do kick. Na verdade, os kicks, as batidas mais fortes são vermelhas. Se você tem alguma dúvida como faz isso, eu aconselho você a assistir de novo a aula de configurações e colocar aí o seu gráfico da música no modo Spectrum. Então, pelo que me parece, o começo do kick está bem aqui. Essa música é uma música meio difícil, então você tem que prestar muita atenção para você marcar corretamente. O que faremos? Marcaremos aqui um segundo ponto de grid, tá? Então a gente vai apertar de novo esse botãozinho do lado da lixeirinha aqui para marcar outro ponto. O que aconteceu? A partir do momento que a gente marca esse segundo ponto, daqui para cá a história já está pronta, a música já está com o grid pronto, a não ser na hora que ela cai o BPM aqui, que a gente não tem necessidade de mexer no grid, porque a gente não vai usar essa parte para mixar outra música em cima. Então a história que está valendo é daqui do ponto 2 para frente. Daqui que a gente vai analisar agora, a gente pode ver que está correto.
cada risquinho em cima do seu devido comecinho de kick. Essa é uma dúvida muito frequente no Traktor. Como acertar uma música, o beat grid de uma música que tem nela uma queda de BPM ou 2 BPMs diferente. Então é isso aí. Feito todo esse processo, o grid ajustado, a gente vai lá no cadeadinho e clica, porque como a gente perdeu um certo tempo aqui, a gente não quer perder esse trabalho que a gente já fez aqui.